Olá, meus amores, meus amados e amadas. Eu estou aqui para a gente continuar naquela sequência de vídeos que falam sobre os 8 remédios de Deus. Já falamos sobre o primeiro, que é o ar, indispensável. Hoje eu quero falar um pouco sobre a água. Eu estou aqui na minha roça, né? Um pezinho de caju aqui, ó, atrás de mim. Lugar maravilhoso para se estar, em meio à natureza, mais próximo do Criador. E eu quero falar de um dos 8 remédios de Deus, que é a água, essencial para a vida. E diz aqui, ó, o que a água pode fazer por você? Então a gente sabe que o melhor caminho para a gente ter saúde e se livrar das doenças são o caminho de buscar na natureza, nas coisas que Deus tem, nos elementos que Deus proporcionou para nosso bem-estar, para nossa vida, para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso organismo. A gente vê que tudo tem água, né? A terra, acho que 80%, 90% é água. Os alimentos também, a composição dos alimentos, a maioria dos alimentos naturais, os alimentos feitos por Deus, que estão lá em Gênesis 1:29. As frutas, elas também têm mais ou menos a mesma composição de água que o nosso corpo tem. Por isso que quando a gente come frutas, come saladas, né, verduras, alimentos assim da terra, se parecem mais com o nosso corpo. Então ele está ali ligado a nós e por isso o corpo consegue absorver e administrar como sendo assim um alimento, né? Então a água é essencial. Aqui fala estou mostrando aqui um livro, né? Um livro, O Segredo da Saúde, de Elisa Biasi. E ele vem falando aqui que a gente precisa de água para, por exemplo, dores nas costas, né? Dores nas articulações, aqueles disquinhos que tem entre a nossa coluna, né, vertebrada, elas são um gelzinho cheio de água. E quando elas são ressecadas, quando a gente não bebe água, o que acontece, o exemplo que a autora dá aqui, ó. Esses discos suportam 3/4 do peso corporal e se degeneram com a falta de água. É como se o peso de um caminhão-tanque estivesse sobre os aros das rodas de ferro sem pneus, chiando no asfalto, soltando faíscas. Olha só, por isso que tem quantas dores, muita gente não sabe, né? O cérebro também, dores de cabeça. O cérebro, ele contém 2% do nosso organismo, 2% de toda a massa corporal do corpo está no cérebro. E ele funciona, é assim a capital, né? O que rege o nosso corpo todo. E ele também, na sua maioria, é composto por água. Então ele precisa de água para poder funcionar os neurônios, as transmissões nervosas, né? A água é um condutor também nesse sentido do cérebro. Então quando a gente às vezes não está funcionando bem, não está conseguindo acordar bem, não está conseguindo até mesmo pensar bem, vamos pensar, né? A água nesse sentido também. Acidez estomacal, aqui vem falando que a azia pode ser sinal importante de desidratação. Beber água nos intervalos das refeições, nunca durante, 2 horas após ou 2 ou 3 copos de água em cada intervalo, auxilia o estômago a normalizar o pH, né? Um pH ali normalizado, não ácido, né? Mas alcalino, para que o corpo todo e o organismo consiga fazer direitinho a digestão dos alimentos, absorvendo assim os nutrientes. As pedras nos rins, a gente já sabe, né? Quanto custa. As pessoas que têm problemas começam a perder os rins, a função dos rins, aqueles tratamentos de hemodiálise, né? Mas isso também pode ser até mesmo revertido quando a gente busca na natureza, busca normalizar o nosso organismo de acordo com as leis da natureza, tomando água, comendo os alimentos que tenham água, né? Como por exemplo, alface, tomate, a cenoura, a beterraba, tudo isso tem água. As frutas, como melão, mamão, melancias, laranjas, água de coco, tudo isso são águas, e águas assim, feitas por Deus, né, que estão na natureza mesmo. Mas além dessa, a gente tem que tomar a água também, o mais pura possível, né, se a gente puder encontrar uma água mineral da terra, ou melhor ainda, né. A pele ressecada, muitas coisas que vêm por conta da falta do uso da água. A obesidade, a asma, o mau humor,
a carência de vitaminas, porque as vitaminas elas só podem ser absorvidas com a ajuda da água, né? Vitamina B, vitamina C e as outras vitaminas. Além da gente tomar água, a gente também precisa usar água por fora, né? A hidroterapia, os banhos, os escaldapés, né? São vários tipos de tratamentos que a gente pode fazer somente com a água, né? Colocar um pano úmido, se fazer assim uma fricção, né? Com toalhas, toalha úmida no corpo todo, para estar aí desintoxicando e também refrescando o corpo através da água, né? O banho frio também é um ótimo terapeuta, banhos de tronco. Então são vários tipos de coisa que com a água a gente pode obter sim a cura, a restauração da nossa saúde. É um agente que Deus deixou para que a gente pudesse ali estar usufruindo dessa maravilha que Deus fez, né? Uma vida sem água a gente não vive. Sem água, um planeta que não tem água, não tem habitantes, né? A gente vê aí no sistema solar mesmo, tem esses exemplos. E agora, quanto tomar de água? Dependendo do corpo da pessoa, dependendo do peso corporal, é de 35 a 40 ml de água por quilo. Então a gente só fazer a conta. Um exemplo, uma pessoa de 60 quilos, ela deve beber cerca de 2 litros e 100 ml de água por dia. Né? Então assim a base, quem tem menos toma um pouquinho menos, quem tem mais toma um pouquinho mais. Né? Mas lembrando que além dessa água a gente comer frutas e legumes que também vão estar aí hidratando o nosso corpo e nos livrando, né, das doenças que são inimigas mortais, né? Doenças e saúde são inimigas mortais. Então nós precisamos sim buscar fazer esse uso desse remédio que é de graça, né, que Deus nos dá. E agora aqui nesse instante choveu, caiu água do céu, né? Bênção de Deus. Agora já fez sol. Né? Aqui nós estamos no nordeste, no norte da Bahia, né? Estamos em um tempo de, chama que inverno, começou até adiantado, e que as pessoas estão plantando, né? Eu mesmo daqui a pouco vou plantar ali uns pezinhos de aipim, né? Uns pezinhos de quiabo, né? Vou estar mexendo com a terra, que também é maravilhoso. Então eu quero aqui agradecer a vocês e dizer que Deus está no controle, né? Como vocês sabem, lembrando, estou naquele tratamento, estou fazendo exames lá no Hospital de Salvador, Hospital da Mulher, e estou aqui, né? Buscando de Deus a cura através dos elementos 8 remédios de Deus. Né? O primeiro foi o ar, né? A respiração, que é primordial, não tem como a gente viver nem um minuto sem oxigênio. Né, a importância, e agora a água, a importância da água. São 2 remédios, né? Faltam ainda 6 remédios para a gente estar aí pensando, e procure investigar sobre os benefícios da água, os 8 remédios de Deus, né? E Jesus é a água da vida, a água que mata e sacia a sede. Ele falou para aquela mulher lá no poço, né? Se alguém beber da água que eu der, nunca mais sentirá sede. Então, todos os anseios do nosso coração, da nossa alma, só Jesus pode saciar, porque Ele é a água da vida, a água que sacia, né, a nossa vida, que nos dá alegria e paz, né, e cura e saúde, tanto física como emocional e espiritual. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos.